Abram as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulos número 1, primeiro capítulo do livro de Ruth. Meus irmãos, nós estaremos lendo dos versículos número 6 ao versículos número 22, até o final do capítulo. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Assim diz o texto sagrado. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes. Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus santo e bendito, Pai, estamos aqui agora, Pai, diante da sua palavra, Pai, no seu santo dia, Pai. Louvamos ao Senhor porque temos o privilégio, Pai, de aprender a sua palavra, Pai, de por meio da sua palavra e da ação do teu Santo Espírito, Pai, o Senhor nos ensinar, Pai, nos fazer, Pai, servos fiéis ao Senhor, servos leais ao Senhor. Nos ajude, Pai, agora por meio dela e por meio da ação do seu Espírito Santo em nossas mentes e corações, a ouvir a tua palavra e a sairmos daqui, Pai, prontos e aptos, Pai, para praticá-la. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos aqui o privilégio de ouvir um último sermão, ou na verdade o primeiro sermão a respeito do livro de Ruth. Nós já vimos aqui Ruth capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5, e nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui nesse primeiro sermão. E a título de recapitulação, nós vimos aqui que
um homem, um chefe de família chamado Elimeleque, ele juntamente com a sua esposa Noemi e os seus filhos, eles saem de Belém devido a uma fome que ali estava acontecendo e ruma a uma nação, um país chamado Moabe. E nós vimos aqui que essa atitude de Elimeleque se configurou como uma atitude um tanto pecaminosa. E nós vimos isso uma vez que era em Israel o lugar onde Deus era adorado. Não era fora de Israel onde Deus era adorado. Em Moabe não havia adoração verdadeira. Em Moabe não havia culto verdadeiro. Moabe era uma terra pagã. E a atitude de Elimeleque representava, portanto, um abandono ao Deus verdadeiro e ao culto verdadeiro. Nós vimos aqui no primeiro sermão que essa atitude de Elimeleque lhe rendeu algumas consequências. Primeiro, Elimeleque expôs seus filhos a se casarem com mulheres moabitas, com mulheres pagãs e estrangeiras, o que era proibido pela lei de Deus. Elimeleque também, ao sair de Belém rumo a Moabe, e em Moabe não havia culto verdadeiro. Elimeleque estava privando também os seus filhos do culto ao Senhor e, portanto, do Deus verdadeiro. E por fim nós vimos que Elimeleque, tanto Elimeleque como os seus filhos, eles morrem como castigo, como juízo de Deus contra os seus pecados. Meus irmãos, é interessante que nós vimos que o pecado de Elimeleque lhe rendeu muitas consequências. E o que nós veremos hoje, meus irmãos, nessa passagem que nós lemos aqui, nós veremos a respeito, meus irmãos, da volta de Noemi a Belém, da volta de Noemi à cidade de Belém e da sua tentativa, especialmente, de impedir que as suas duas noras voltassem com ela. Por algum motivo, meus irmãos, não era interessante para Noemi que as suas duas noras, chamadas de Ruth e Orfa, voltassem com Noemi até Belém. Mas o que nós veremos, que será um tanto marcante aqui, é a atitude de lealdade e compromisso de Ruth em se apegar à sua sogra. Mesmo sendo uma moabita, uma estrangeira, uma pagã, nós veremos que Ruth aqui se converte ao Deus verdadeiro, se converte ao Deus de Noemi, se converte ao Deus de Israel. A história de Ruth, portanto, meus irmãos, nos mostra como Deus converte um pagão de volta e faz esse pagão como alguém do seu povo. A história de Ruth é parecida com a nossa história. Nós que somos gentios, fomos de fato resgatados e redimidos, nós que éramos estranhos às promessas, à aliança, nós que éramos povo de fora da aliança, fomos incluídos na aliança e no povo de Deus. Portanto, a história de Ruth se parece com a nossa história. Na verdade, é a história de como Deus coloca pessoas antes seus inimigos, como agora parte do seu próprio povo. Meus irmãos, para nós entendermos como essa linda história de Ruth aqui se desenrola em nosso texto, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. No versículo de número 6, do capítulo de número 1 do livro de Ruth. O texto começa dizendo assim, meus irmãos: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, há um motivo aqui para que Noemi, por fim, após perder o seu marido e após perder os seus 2 filhos, voltasse à sua terra natal, a Belém. E aí o texto nos diz que esse motivo é que novamente há pão em Belém. Nós vimos no último sermão, meus irmãos, há algumas semanas atrás, que foi a fome em Belém que motivou de fato a saída de Elimeleque e de Noemi para a terra de Moabe. E que essa fome era muito provavelmente resultado do castigo de Deus por causa da desobediência do povo, ali que marcava ali muito constantemente ali o período onde se passa a história de Ruth. E aqui a ideia de que muito provavelmente o povo se voltou para Deus em arrependimento e Deus lhes deu pão novamente. Há uma volta aqui da desobediência para a obediência, do pecado para Deus. E é exatamente essa volta que marca a atitude de Noemi.
Esse é o caminho pretendido por Noemi, da desobediência para a obediência, do pecado para Deus. Ruth, ou Noemi, melhor dizendo, conhecia o Deus que ela servia, ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia a bondade do Deus de Israel, ela conhecia a benevolência do Deus de Israel, ela conhecia a história do seu povo e de quantas vezes Deus os recebeu de volta, mesmo após períodos de desobediência, de idolatria. Ela sabia que podia contar não apenas com o pão que havia em Belém, mas com o Deus provedor de Israel e do povo de Israel, do povo de Belém. Irmãos, aqui uma lição que nós podemos aprender aqui é de que, a despeito do nosso pecado, nós sempre podemos, e não apenas podemos, mas devemos nos voltar para Deus. É possível, meus irmãos, que muitos cristãos não apenas pequem, mas eles passem talvez por períodos ou permaneçam caminhando por algum tempo em determinados pecados, até o ponto de acharem, por exemplo, que não há mais volta, que não há mais como se arrepender, ou de que seria vergonhoso demais retornar a Deus ou retornar à casa de Deus, ou se chegar aos irmãos, à igreja, ou que Deus, por algum motivo, se cansou do seu pecado, se cansou dele. Meus irmãos, Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Talvez, meus irmãos, o pecado que continuamente lhe envergonhe seja talvez a pornografia, ou a masturbação, ou a mentira, ou a infidelidade conjugal, ou o jugo desigual, por exemplo, meus irmãos. Reparem, meus irmãos, que Noemi, ela teve de aprender a lidar com o seu pecado. Noemi teve de aprender a lidar com aquilo que ela plantou lá atrás, juntamente com o seu marido, de sair de Belém, de tomar essa atitude pecaminosa rumo a Moabe. Ela sofre as consequências e ela precisa voltar. Meus irmãos, reparem que nós devemos aprender a não sermos orgulhosos com os nossos próprios pecados. Nossa esperança, meus irmãos, não é de vivermos sem pecar. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2,1 de que, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o ponto aqui é que Noemi, ela decide voltar. E diz o texto aqui, meus irmãos, que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Aqui, muito provavelmente, alguém ou algum conhecido passando por Moabe ou saindo de Belém rumo a Moabe, que conhecia ali a Noemi, ele lhe dá a boa notícia de que há, de fato, agora pão novamente em Belém. E reparem, meus irmãos, que a notícia que Noemi recebe, ela recebe em termos da ação de Deus. Um comentarista, comentando esse texto, ele diz assim: as notícias que Noemi recebeu não são expressas em termos como o tempo melhorou, ou houve uma inversão econômica, ou a ameaça da invasão estrangeira desapareceu. As notícias chegaram a Noemi em termos da ação do Senhor. Era o Senhor quem dirigia a história. Era o Senhor quem dirigia os acontecimentos, a história e tudo que se passava na vida de Noemi. Era Deus quem agia, meus irmãos. Meus irmãos, como veremos aqui ao longo desse livro, dessa passagem também, a poderosa mão de Deus em sua providência é marcante no livro de Ruth. É Deus quem dirige cada acontecimento. Embora, como nós veremos, a Noemi aqui, ela por vezes culpa a Deus pelo seu infortúnio, pela sua infelicidade, pela sua tristeza. No fundo e por trás de todas as coisas, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, Deus estava dirigindo a história de Ruth e a história do seu povo. Para nós vermos como isso se desenrola, meus irmãos, é interessante que o que vai acontecer a partir de agora nada mais é do que uma série de conversas, a partir do versículo 7 em diante, entre Noemi e as suas noras, Orfa e Ruth. E Noemi tem aqui uma intenção muito clara de impedir que as suas noras não a seguissem. Noemi tem uma intenção muito clara de impedir que as suas noras não fossem com ela até Belém. E basicamente aqui são 3 diálogos aqui no texto entre a Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Nós vemos o primeiro diálogo, meus irmãos, que está aí entre os versos de número 7 e os versos de número 10. O texto diz assim: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera,
E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Meus irmãos, é interessante que a pergunta que nós precisamos fazer é: não seria interessante para Noemi ter a companhia das suas duas noras? Será que seria de fato vantajoso para Noemi caminhar rumo a Belém sozinha, sem nenhum apoio? Mas por algum motivo estranho, essa é a intenção de Noemi, de que as suas noras não a seguissem, de que ela fosse de fato sozinha até Belém. O texto diz que ela se dirige às suas noras dizendo: voltai cada uma para a casa de sua mãe. Meus irmãos, o primeiro motivo pelo qual Noemi não deseja que as suas noras a seguissem é que para Noemi as suas noras, Orfa e Ruth, teriam aqui talvez o melhor acolhimento em Moabe do que em Belém. E pensem comigo, meus irmãos, Belém não era a casa de Ruth e Orfa. Belém não era a terra de Ruth e de Orfa. Pelo fato de serem aqui estrangeiras, dificilmente, pela teoria pelo menos, elas seriam bem recebidas nos círculos sociais ali de Belém. Elas não seriam tão bem recebidas como seriam, por exemplo, em casa, em Moabe, na sua terra natal. Repara que o povo de Noemi não era o povo das suas noras. O povo de Noemi era o povo de Deus, o povo de Belém. O povo das suas noras era um povo pagão, o povo de Moabe. Reparem, meus irmãos, que o conselho de Noemi era que elas voltassem para casa, cada uma de suas mães. Reparem, não havia lugar melhor do que a casa das suas mães para elas serem melhor acolhidas ou bem acolhidas depois de perderem ali os seus maridos. Reparem, meus irmãos, que se caso elas fossem até Belém, não seria apenas Noemi que precisaria de alimento, de sustento, mas seriam Noemi e mais duas bocas, mais duas pessoas para serem sustentadas, para serem vestidas, para serem abrigadas. Seriam mais duas pessoas dependendo da ajuda e da caridade do povo de Belém. Em segundo lugar, meus irmãos, para a Noemi, a presença dessas duas mulheres moabitas pagãs que tinham se casado com os seus filhos não soaria com bons olhos ao povo de Belém. Pensem comigo que o povo de Belém poderia pensar ao verem duas moabitas chegando com Noemi a Belém. O que o povo poderia, de fato, pensar? Olha, que vergonha, Noemi, você com duas moabitas, com duas pagãs aqui no território do povo de Deus. Reparem que aquelas mulheres, se voltassem com Noemi, poderiam lembrar a Noemi do pecado de Noemi, do pecado que Noemi cometeu ao abandonar Belém há cerca de 10 anos atrás, aqui no texto, rumo a Moabe. De fato, toda vez que Noemi olhasse, ou alguém do povo de Belém olhasse para as faces daquelas mulheres, elas de fato se lembrariam e lembrariam a Noemi do pecado de ter abandonado a terra de Belém. É mais ou menos como uma jovem adolescente rebelde que sai da sua casa engravida, ainda na sua adolescência, e depois tem que lidar com o fato de voltar para a sua casa envergonhada e com a criança no colo, e que pese o fato de que a criança, de fato, sempre será uma bênção do Senhor. Toda vez que ela olhasse, essa jovem olhasse porventura para essa criança, ela se lembraria do seu pecado, da sua rebeldia e da sua afronta contra os seus pais. Salvo as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece com Noemi. Toda vez que ela olhasse para essas suas noras, elas lembrariam, elas são moabitas. É resultado do meu pecado. É resultado do meu pecado, juntamente com o meu marido, Elimeleque. Reparem, meus irmãos, que a preocupação de Noemi não estava com as suas noras. Ela não está aqui, de fato, e profundamente preocupada com as suas noras. Ela está preocupada com a sua reputação. E como o povo de Belém veria ela ao lado de duas mulheres moabitas. Reparem o conselho que Noemi dá às suas noras: o Senhor vos dê que sejais felizes.
Reparem, meus irmãos, que a palavra traduzida aqui por felizes é lugar de estabelecimento, lugar de segurança, lugar de permanência, conforto, libertação, segurança. Reparem que o que Noemi deseja às suas noras é uma coisa boa. Noemi deseja felicidade. Noemi deseja a elas segurança, conforto. Noemi deseja a ela segurança e conforto. E ela diz que isso seria viabilizado por meio de novos maridos em Moabe. Mas o problema do conselho de Noemi era que Deus não habitava em Moabe. Não havia salvação em Moabe. Não havia felicidade verdadeira em Moabe. Tudo aquilo que Noemi está desejando às suas noras só poderia ser encontrado em Yahvé, em Israel, junto com o povo de Deus, no lugar onde Deus habitava. Os irmãos, elas poderiam até voltar para Moabe e de fato serem melhor recebidas, de fato serem casadas novamente, de fato arrumarem novos filhos ou uma nova profissão. Mas reparem, meus irmãos, sabe qual é o problema disso? Aparentemente elas teriam uma vida boa, uma vida confortável. O problema é que teriam tudo isso sem o Deus verdadeiro, sem o Deus que dá de fato felicidade, de fato satisfação, de fato alegria. Meus irmãos, todas as pessoas, sem exceção, elas buscam uma vida feliz. Elas querem seguir aqui o conselho de Noemi, buscar uma vida contente, uma vida feliz. Casamento, filhos, profissão, carreira. Irmãos, tudo isso, sem o Senhor, se buscado fora do Senhor, terminará certamente em frustração. Reparem, meus irmãos, que uma família perdida não é apenas uma família composta de cônjuges infiéis, que traem um ao outro, ou de filhos que estão imersos no mundo das drogas, famílias desconfiguradas. Uma família perdida pode ser uma família bem estruturada, uma família formada de pais com carreiras brilhantes, com filhos educados, com filhos cultos, mas ainda assim, se tudo isso é feito longe do Senhor, negligenciando o Senhor, a sua palavra, o seu povo, essa família está igualmente perdida nos seus pecados. É possível, meus irmãos, que Orfa aqui, que vai ser a nora que vai voltar, ela tivesse tido uma boa família novamente. Filhos, marido, uma casa, tinha sido talvez bem quista aqui por meio dos seus familiares em Moabe. É possível que ela tenha construído uma família, entre aspas, feliz. Mas em Moabe não havia felicidade, de fato, verdadeira. Nós podemos, meus irmãos, porventura, desejar aos nossos filhos boas escolas, boas carreiras, boas esposas, mas se não os ensinarmos a conquistar essas coisas, a batalhar por essas coisas, a buscar essas coisas no Senhor, nós e nossos filhos estamos, de fato, perdidos. Isso de nada adiantará. A resposta das suas noras, meus irmãos, no texto é: não, iremos contigo ao seu povo. E dos versos 1 a 14, meus irmãos, se inicia aqui o segundo diálogo, a segunda tentativa de Noemi, aqui a tréplica de Noemi, em tentar convencer as suas noras a não voltarem para Belém com ela. E o argumento de Noemi aqui dirá respeito à sua impossibilidade de lhes dar novos maridos a essas suas noras. Acompanhe comigo a leitura, o texto diz aí dos versículos 11 a 13, assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomar de marido, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Irmão, a pergunta de Noemi às suas noras era um tanto óbvia e retórica. Era aquele tipo de pergunta que não exigia uma resposta, digamos assim. Noemi diz: eu tenho filhos para dar a vocês. A ideia de Noemi é: eu sou velha demais. Eu já sou uma idosa demais.
Noemi passara-se com Elimeleque ele cerca de 10 anos em Moabe, já com os seus filhos casados. Então se pressupõe aqui que ela já estava, de fato, em idade avançada, talvez aqui no seu período de menopausa. Então a ideia de Noemi é, olha, se depender de mim, não há esperança para vocês. Vocês não têm futuro ao meu lado. O que eu tenho a dar a vocês para dar a vocês a não ser uma completa ilusão? Reparem, meus irmãos, que Noemi aqui se sente, de fato, um peso para as suas noras, uma mulher viúva, pobre, uma mulher aqui sem filhos, sem marido. A ideia é que, olha, eu não tenho nada a oferecer a vocês. E ela diz assim, ainda que eu tivesse hoje filhos e marido, vocês iriam esperar até que eles crescessem? A ideia é, isso é inviável, isso é impraticável. E Noemi sabia, meus irmãos, no fundo aqui, que se elas forem até Belém com ela, de fato, seria quase impossível aqui as suas noras conseguirem marido em Belém. Aliás, em Belém, na terra do povo de Deus, quem se interessaria por duas mulheres pagãs? Por duas mulheres estrangeiras? Por duas mulheres de fora do povo de Deus? Mas reparem um ponto interessante. Noemi deseja que elas sejam felizes arrumando o casamento. Para Noemi, o que importava era que as suas noras arrumassem casamento. Não importava aonde fosse, se fosse em Belém ou se fosse em Moabe. E uma vez sabendo que em Belém era impossível, quase impossível, as suas noras conseguirem marido, que seja em Moabe, que seja onde Deus não habita, que seja com o povo que não ama a Deus. Reparem, meus irmãos, que é muito comum hoje que alguns jovens, após passarem aí muito tempo solteiros, eles se veem diante de uma escolha, digamos aí, crucial. A ideia é, ou me caso com qualquer um, ou eu morrerei solteiro. E no desespero de não querer morrer solteiro ou solteira, pessoas cometem, mesmo crentes, cometem um erro e um infortúnio de se casarem com pessoas de Moabe, com pessoas de fora do povo de Deus. E a pergunta, meus irmãos, que não quer calar é: o que honra mais a Cristo? Viver solteiro até o fim da sua vida, se Deus assim lhe chamar para isso, ou casar fora da sua vontade? O que honra mais a Cristo? Que o seu coração está disposto a, de fato, honrar a Cristo na sua solteirice, se nenhum crente aparecer ou uma crente aparecer, ou casar com pessoas que Deus terminantemente o proíbe de se casar? Que o seu coração está disposto a honrar? Reparem que o caminho proposto por Noemi é um caminho mais, digamos assim, mais fácil. Olha, você tem que casar. Case-se. Então você será feliz. Case-se com um homem moabita e, de fato, você será feliz. Lê do engano de Noemi. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é ou escolhemos o caminho da gratificação imediata, ou escolhemos o caminho da fidelidade ao Senhor. Um comentarista, comentando esse texto, ele vai dizer assim: quando escolhemos gratificação imediata ao invés de um caminho de fidelidade ao Senhor, estamos dizendo que a nossa liberdade e felicidade são mais importantes do que o nosso Deus. Talvez, meus irmãos, nós preferimos ganhar dinheiro ou mais dinheiro do que no domingo, por exemplo, do que priorizar o santo culto e o santo dia do Senhor. Talvez nós preferimos, alguns que porventura estejam estudando, por exemplo, para passar numa prova de concurso, passar o domingo estudando do que, de fato, cultuar ao Senhor nesse dia. Talvez nós preferimos, meus irmãos, alguns gastar mais tempo de lazer ou no lazer, ou separar um domingo de manhã para ir na praia, do que ler a palavra ou estar na casa do Senhor com o povo do Senhor. Reparem que, por vezes, nós somos tentados a viver uma vida segundo os nossos interesses, segundo a nossa própria felicidade pessoal e não segundo a fidelidade que deve marcar o povo de Deus. O que nós estamos diariamente escolhendo, meus irmãos? O Deus de Javé ou o Deus de Moabe? Os nossos interesses pessoais, os ídolos do nosso coração ou o Deus, de fato, verdadeiro? O que nós veremos aqui, meus irmãos, é que o caminho escolhido por Ruth, futuramente, aqui no texto, é o caminho da renúncia, é o caminho da fidelidade, é o caminho da obediência e do amor.
ao Deus de Israel. O texto no versículo 14 a 18 vai dizer assim: então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, é interessante que o texto diz que Orfa, por sua vez, ela decide voltar a Moabe, enquanto Ruth se apega a Noemi. Mas o que nos chama aqui a atenção, meus irmãos, é a maneira por meio da qual Noemi se refere à partida de Orfa rumo a Moabe. O texto diz assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Perceba, meus irmãos, Orfa aqui, ela não voltou apenas para o seu povo, para Moabe. Orfa voltou para os seus deuses. Orfa não voltou apenas aqui, ela não simplesmente escolhe aqui um lugar geográfico para voltar. A sua escolha não é meramente geográfica para um lugar físico. Orfa faz uma escolha que reflete um coração religioso, que reflete um coração que toma atitudes espirituais. Reparem, meus irmãos, que a escolha de Orfa é uma escolha um tanto espiritual. Isso nos ensina, meus irmãos, que em nossas escolhas diárias, a todo tempo, há sempre um aspecto religioso. Nós nunca estamos aqui tomando atitudes diariamente com um coração ou numa posição neutra. A todo momento, em nossas atitudes, ou nós estamos servindo e adorando ao Deus verdadeiro, ou nós estamos adorando os outros deuses. Reparem, meus irmãos, que o nosso coração é, de fato, essencialmente religioso. E como Orfa, meus irmãos, quando buscamos nossos próprios interesses e negligenciamos a Deus, estamos rumando à adoração pagã, à adoração dos nossos próprios ídolos. Quando nós buscamos segurança, felicidade, no dinheiro, no sucesso, na carreira, nós estamos, senão, meus irmãos, buscando não outra coisa, senão falsos deuses, deuses do nosso próprio coração. Para, meus irmãos, se nós olharmos a história de Orfa, nós veremos que, tirando esse texto, esse livro, Orfa desaparece da história. Quem hoje ouve falar ou se lembra da história de Orfa? Senão de um acontecimento aqui de pecado, onde ela abandona de fato, ela desiste da ideia de seguir até Belém, até o Deus verdadeiro. Reparem, meus irmãos, que Orfa aqui, ela faz uma escolha aparentemente, humanamente, ou aparentemente mais sensata. Ela não sabia o que esperar dela ou o que esperar de Belém. Ela não sabia o que aconteceria em Belém caso ela fosse até Belém. Ela sabia que o risco em Belém era um risco alto. Ela sabia que o risco em Moabe, por ser a sua casa, a sua zona de conforto, era um risco baixo, quase inexistente em Moabe. Mas reparem, meus irmãos, que a escolha de Orfa é como um caminho largo que conduz à perdição. Era uma escolha aparentemente mais sensata, do ponto de vista lógico, entre ir a uma terra desconhecida ou ir à sua própria terra. Orfa escolhe, faz uma escolha aparentemente mais sensata. Um comentarista, ele diz assim: uma vida aparentemente sensata pode ser o caminho da perdição. Reparem, meus irmãos, que escolher andar nos caminhos do Senhor para o mundo parece ser algo um tanto insensato, não é verdade? Escolher abnegação, escolher tomar a sua cruz, escolher seguir a Cristo, abrir mão dos prazeres mundanos. Quando o mundo olha essas coisas, ele diz: que caminho insensato, que caminho louco.
Eu prefiro viver a minha própria vida. Repare que esse foi o caminho de Orfa. Decidiu ir a Moabe. E, meus irmãos, certamente Orfa, como eu disse, ela poderia ter tido uma nova família, um novo marido, novos filhos, e ter vivido uma vida comum, mas morrido em seus pecados. Morrido sem a salvação do Senhor. Reparem, meus irmãos, que o caminho de Orfa e o caminho de Ruth aqui representam dois caminhos diferentes ou duas disposições do coração, meus irmãos. E a atitude aqui, meus irmãos, de Orfa representa uma escolha um tanto ruim, enquanto a atitude de Ruth representa, de fato, uma escolha fiel ao Senhor, uma escolha de fidelidade ao Senhor. Em muitas regiões do mundo, meus irmãos, a atitude de se apegar ao Deus verdadeiro, de se converter ao cristianismo, de fato, cobra-se muito um preço altíssimo. Em regiões, por exemplo, onde predomina-se ali a região islâmica, por exemplo, a conversão ao Senhor, de fato, pode custar o seu emprego, a sua família e até mesmo a sua própria vida. E esse é o custo do discipulado. Esse é o custo que Ruth tem ao abandonar Moabe e se apegar à sua sogra. Esse é o custo que Ruth tem. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Reparem, meus irmãos, que a atitude de Ruth aqui, de se apegar à sua sogra, demonstra uma atitude de lealdade, de profundo compromisso aqui. E Ruth não entrega apenas algo ou pouca coisa para a sua sogra. Ela entrega tudo de si. E o discipulado, seguir a Cristo, meus irmãos, de fato, requer de nós toda a nossa vida. Requer de nós que nós abandonemos as falsas amizades. Requer de nós que nós abandonemos os antigos hábitos pagãos e pecaminosos, os antigos deuses que antes dominavam o nosso coração. E reparem, meus irmãos, que a resposta que Ruth dará à sua sogra, diante da atitude da sua concunhada, Orfa, em abandonar a sua sogra e ir até de volta a Moabe, é uma das mais belas e mais lindas palavras proclamadas de fidelidade, de lealdade em toda a história da Escritura Sagrada. Essas palavras estão descritas lá no versículo 16 e 17, meus irmãos. Eu queria que os irmãos lessem comigo, de tão belas que são essas palavras. Versículos 16 e 17 dizem assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe. Onde quer eu, onde quer que pousares, ali pousares eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrerei eu, serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, como eu disse, essas palavras formam um tanto quanto um poema lindo de fidelidade, de compromisso, de amor de Ruth para com a sua sogra Noemi. E Ruth, de fato, decide se apegar à sua sogra. Mas o ponto é, meus irmãos, que se apegar a Noemi lhe implicava certamente alguns riscos, por exemplo. Em primeiro lugar, existia aqui um risco financeiro. Reparem, os pais de Ruth não estavam em Belém, estavam em Moabe. Ruth não teria mãe ou pai para lhe acolher naquele lugar para ela desconhecido. Aliás, quem iria ajudar e sustentar uma mulher moabita lá em Belém? Uma mulher pagã, uma mulher estrangeira. Como que essa mulher, chamada Ruth, iria sobreviver em terra estranha? Com que renda? Com que dinheiro? Era como se Ruth, ao ir a Belém, sofresse aqui de uma espécie de lei magnífica da época. Ruth seria isolada financeiramente. Ruth seria, de fato, aqui isolada, de modo que ela não teria como sobreviver financeiramente. Que homem de Belém iria querer sustentar uma mulher pagã? E esse é o ponto.
Que homem de Belém, por exemplo, ela corre o risco de nunca mais se casar? Que homem de Belém que iria querer casar com uma moabita? Mas reparem que ainda assim, Ruth se apega à sua sogra. E ela diz lá no texto, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. A ideia é, meu compromisso com você não é passageiro. Eu não vou até ali, aí quando a circunstância apertar, eu volto. A ideia é, aonde você morrer, estou disposto a morrer com você. E ela também diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Reparem, meus irmãos, que a Ruth não está apenas assumindo um compromisso com Noemi. Ruth está, acima de tudo, assumindo um compromisso com o Deus de Noemi, com o Deus de Israel, com Yahvé. Ruth faz o caminho inverso do caminho de Orfa. Enquanto Orfa abandona o caminho a Belém e volta para os seus deuses pagãos, Ruth abandona seus deuses pagãos e assume um compromisso com o Deus verdadeiro. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, senão a conversão do coração de Ruth? Senão a conversão, meus irmãos, produzida pelo papel e o poder do Santo Espírito de Deus, tornando Ruth agora parte do povo de Deus. Reparem, meus irmãos, que aquelas belas palavras de Ruth, a sua sogra Noemi, não eram apenas a Noemi, era ao Deus de Noemi. Ruth, uma moabita, uma pagã, fora agora convertida ao povo de Deus. Ela se torna de fato o povo do Senhor, de modo que a história dela, meus irmãos, dessa mulher pagã e moabita é a nossa história. Ruth não fazia parte da aliança do Senhor. Ruth não fazia parte da aliança de Deus com Israel. Ruth é incluída nessa aliança e, de fato, agora faz parte do povo de Deus. É o que Paulo diz lá em Efésios 2, capítulo 12 a 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Reparem, meus irmãos, que o que Deus fez no coração de Ruth, Ele fez no coração de cada um de nós, nos fazendo parte do povo de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. O povo de Deus é o povo de Deus. Nós não seguimos a Deus sem seguir o seu povo. Reparem que o que Ruth diz à sua sogra é: o teu povo será o meu povo. Não há como nós seguirmos a Deus ou dizermos que seguimos a Deus longe do seu povo. Seguir a Deus implica estar com o povo de Deus. Não existem seguidores de Deus solitários. Não existem verdadeiros seguidores de Deus desigrejados. O compromisso de Ruth não era apenas com a sua sogra, ou com o Deus da sua sogra, mas com o povo da sua sogra, com o povo de Deus. De modo que se identificar com Deus era se identificar com o povo de Deus. Mesmo em toda a história da Escritura, Deus, os homens de Deus sempre pertenceram a um povo, o povo de Deus. Deus criou um povo para si. Nós não vivemos isoladamente. Nós não desenvolvemos a nossa vida cristã, a nossa santidade, sozinhos, de maneira solitária. Meus irmãos, muitas vezes na igreja nós lidamos com pessoas difíceis, não é verdade? Mas esse é o povo de Deus. Muitas vezes nós somos o povo difícil, mas nós somos o povo de Deus. É impossível nós pertencermos a Deus sem pertencer ao povo de Deus. Nós devemos, meus irmãos, desenvolver a nossa caminhada cristã com o povo de Deus, amando a presença dos santos, a comunhão dos santos, amando o povo de Deus. O texto termina, meus irmãos, lá do versículo 19 a 22, dizendo assim: e então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio
da cega da cevada. Meus irmãos, finalmente, agora Ruth e Noemi, a sua sogra, chegam a Belém. Mas o ponto que nos chama a atenção, meus irmãos, é a reação da cidade, quando aquelas duas mulheres chegam até ali. Diz o texto que toda a cidade se comove por causa delas. É interessante que naquelas cidades antigas, pessoas iam e vinham de várias cidades diferentes, e como isso era uma prática tão comum, isso não era normalmente notado, mas reparem que a volta de Noemi é notada. O povo se lembra de que aquela mulher era a mulher que há anos atrás abandonou Belém rumo a Moabe com o seu marido. E a ideia de que o povo se comove, aqui a cidade se comove, a palavra no original é que o povo ele se lança em desordem, em confusão, no sentido de que o povo estava alegre, feliz com a chegada dessas mulheres. Aliás, que houve um grande alvoroço a respeito dessas mulheres. Possivelmente aqui a cidade, aqui, ela foi às ruas e gritavam em alegria, em alvoroço, pela volta de Noemi. Reparem que o povo está feliz com a volta de Noemi. Diz o texto que algumas mulheres da cidade diziam assim: não é esta Noemi? A ideia é: será esta aquela que nos deixou e voltou agora? Que ideia alegre, que ideia, que surpresa boa! Mas reparem, meus irmãos, a resposta de Noemi à recepção que ela recebe da cidade. Reparem, meus irmãos, a resposta abrupta, a resposta explosiva e especialmente a resposta amargurada do coração de Noemi com respeito à sua recepção, a recepção que ela recebeu. Ela diz assim: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meus irmãos, Noemi, o nome Noemi significa linda, agradável. E a ideia de Noemi é: não me chame de linda, não me chame de agradável, não me chame de bela. Que para Noemi o seu nome não condiz com a sua história, não condiz com a sua sorte. Chamai-me de Mara, e Mara significa amarga. Reparem que Noemi ela enxerga uma contradição aqui entre o seu nome e a sua vida. Eu, bela, eu, agradável, nada longe de mim. Eu sou a desprezada. O Senhor pesou a mão sobre mim, o Senhor me tornou amargurada. Amarga é o meu nome. Esse é o nome que combina mais comigo. Porque grande amargura, e ela diz, tem me dado Todo-Poderoso. É interessante, meus irmãos, aqui, especialmente aqui no final do texto, Noemi atribui a culpa do seu infortúnio, da sua infelicidade, do seu estado de coisas a Deus. Ela atribui a Deus a sua vida e o seu lamento, a sua tristeza, o seu sofrimento. Ela se vê injustiçada por Deus. Ela se vê aqui e vê Deus como um inimigo. Vê Deus como alguém que está ali de maneira sádica, a fazendo sofrer. Ela vê Deus como, de fato, o causador da sua amargura. Reparem, meus irmãos, que ela não vê o seu pecado, juntamente com Elimeleque, como o causador da sua situação, a situação terrível que ela passava. Ela vê Deus como o causador. Ela vê Deus como aquele que, de fato, a tornou amargurada. A ideia é: se eu estou assim, é porque Deus assim o quis. Se eu estou desse jeito, é porque Deus assim quis. Noemi entendia, e olha que interessante, meus irmãos, a ideia, que estar ali em Belém, com a sua nora moabita, sem nada, sem filhos, sem Elimeleque, sem os seus filhos, era porque Deus a colocou até ali. Meus irmãos, em última instância, Noemi não estava errada. De fato, Deus, em sua providência, a trouxe a Belém. Deus, em sua providência e soberania, estava, de fato, dirigindo a história de Noemi. Dirigindo a história de Noemi, mesmo em meio ao seu sofrimento. Reparem, meus irmãos, que Deus não era o autor do pecado de Noemi. Deus não era o autor daquilo que Noemi cometeu com seu marido, o pecado lá de abandonar Belém rumo a Moabe. Mas Deus, de fato, meus irmãos, é quem decreta todas as coisas para o seu soberano propósito, para o cumprimento do seu soberano propósito. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus, ele pode usar até mesmo o nosso pecado para cumprir os seus desígnios eternos, os seus eternos propósitos.
Nem mesmo o pecado, nosso pecado, é capaz de impedir que Deus realize a sua vontade. Nem mesmo o pecado. Deus pode usar mesmo o pecado, a injustiça, para nos fazer confiarmos nele e na sua providência. E reparem que Noemi, aqui, meus irmãos, ela não percebe a providência de Deus agindo a seu favor. Reparem, uma coisa interessante, caminhando para o final, quando Ruth dirige a Noemi aquelas belas palavras, o que você, meu irmão, faria se alguém lhe dirigisse a você belas palavras como a de Ruth à sua sogra? No mínimo, você diria obrigado. Poxa, bacana a sua fidelidade. Diz o texto lá, se os irmãos lerem, voltarem ao texto, que Ruth simplesmente deixa de insistir, ou melhor, Noemi deixa de insistir com Ruth. A ideia ali é de que Noemi simplesmente para de falar com ela. Ela vira a cara e vai embora. Reparem que o coração de Noemi está um tanto amargurado. De modo que era tão grande a amargura do seu coração que ela ignora ou não percebe as bênçãos que Deus tem lhe dado ao longo do seu sofrimento. Reparem, meus irmãos, por exemplo, lá no versículo 21, o texto diz que ela diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. A palavra que pobre é vazia. Mas a pergunta é, vazia? Você tem uma nora brilhante ao seu lado. Você tem uma pessoa fiel que largou tudo em Moabe para te seguir, para se apegar a você em fidelidade. E você está vazia. Olha a bênção do Senhor sobre a sua vida. Olha a bênção do Senhor sobre você. Reparem, meus irmãos, que quando nosso coração, por exemplo, está amargurado por causa de um sofrimento, e quando nós não confiamos na providência de Deus, geralmente nós culpamos a Deus e não percebemos ou ignoramos aquilo que Deus tem nos dado como bênçãos para o nosso sustento. Embora o nosso sofrimento, por vezes, seja grande, seja real, Deus sempre está nos sustentando. Deus sempre está nos dando bênçãos e nos fazendo caminhar, e nos dando o que é necessário para vivermos em fidelidade a Ele. Reparem, meus irmãos, é interessante, a prova disso é que, reparem como o versículo 22, aqui eu termino, ele termina o texto. Ele diz que e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, o princípio da cega da cevada era o princípio da colheita. Era ali o final do inverno, onde geralmente não se tinha tanta colheita. Reparem que o princípio da cega da cevada, que era o período onde Noemi e Ruth chegaram a Belém, marcava o fim da escassez. Marcava o início de um novo ciclo. O início da provisão. A ideia é, um novo tempo está para começar. E essa ideia é uma ideia um tanto simbólica. É a ideia de que o sofrimento de Noemi estava findando. O sofrimento de Noemi seria revertido para um tempo de provisão. E nós conhecemos a história. Noemi é salva ali especialmente pela sua nora, a Ruth, quando ela conhece alguém de Belém chamado Boaz, um servo do Senhor, que por meio de Boaz e Ruth nasce ali o rei Davi futuramente, a descendência, por meio do qual vem o Messias. Reparem que a vida de Noemi seria redimida por meio da sua nora Ruth. Então, reparem, meus irmãos, que um novo tempo estava para começar. E essa ideia que marca uma transição do sofrimento para a esperança. A ideia é, Deus está mudando a sorte de Noemi. Deus está trabalhando, Deus está cuidando do seu povo. Deus está agindo. Reparem que o livro de Ruth marca, aqui fala muito da soberana providência de Deus na história. Quando tudo parece perdido, quando nós olhamos o nosso país, as decisões judiciais que têm assolado o nosso país, o contexto político, Deus está agindo. Deus está trabalhando em prol do seu povo. Deus tem guardado o seu povo. Por isso, meus irmãos, que Deus nos livre no coração amargurado em meio ao sofrimento. O fim termina, meus irmãos, com algumas aplicações. Em primeiro lugar, assim como Orfa e Ruth, a todo momento somos confrontados com dois caminhos a escolher. Meus irmãos, o que nós temos escolhido? Os nossos deuses, os deuses do coração, os ídolos do coração, onde buscamos conforto, segurança, felicidade, ou o Deus verdadeiro, ou ao Deus que de fato nos ama em Cristo, a quem nós temos confiado.
Pensemos sobre isso, meus irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui que a história de Ruth é a nossa história. Éramos nós, meus irmãos, que estávamos antes alheios a Deus, alheios ao seu povo, alheios à aliança. Éramos nós que antes éramos objetos da ira de Deus, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e transgressões, meus irmãos. Nós fomos incluídos no povo de Deus. Podemos, de fato, meus irmãos, fazer parte do povo que pertence ao Senhor. E por fim, meus irmãos, eu termino. Aqui nós aprendemos que Deus, Ele é soberano. Nessa passagem nós vemos como Deus, Ele constrói e faz a história cumprir os seus eternos desígnios e propósitos. Como Deus dirige todas as coisas, até mesmo o sofrimento, a injustiça e o pecado, para cumprir os seus eternos propósitos. Veja bem, nós aprendemos que Deus não é o autor do pecado, mas o pecado não impede a Deus de fazer cumprir os seus propósitos. Em um mundo de injustiça, em um mundo de sofrimento, meus irmãos, jamais deixemos de confiar na poderosa mão de Deus, que age e que trabalha em prol do seu povo. Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos fiéis a Ele, a nos apegarmos a Ele como Ruth se apegou à sua sogra, em fidelidade, em lealdade e em amor, confiando que é dele que vem o nosso sustento e a nossa salvação. Deus nos ajude, nos mantenha de pé, irmãos. Amém.